sacrifício e Abel houve. Antes de continuar a explicar isso, eu queria perguntar para vocês. Vocês que acabaram de ler. Quem pecou dos dois? Quem pecou, igreja? Hã? Quem pecou? Quem disse os dois? Os dois, tá certo. Porque se eles estão oferecendo um sacrifício é porque pecaram, ok? Agora eu quero uma pergunta fácil. Quem ofereceu o melhor sacrifício? Quem ofereceu o melhor sacrifício? O cordeiro. Porque Abel saiu de lá sorridente e feliz porque tinha sido perdoado, mas o cordeiro morreu. Legal, né? Os dois pecaram, porque o ser humano, depois que Adão e Eva, os pais desses dois, caíram, todo ser humano já nasce pecador. É a nossa natureza. O normal da gente o natural da gente é pecar. O sobrenatural não, mas isso é uma conversa para outro momento. Então você viu, no fim dos tempos, Caim ofereceu o quê? Do fruto da terra. E Abel ofereceu um cordeiro. Por que Deus se agradou de Abel no seu sacrifício de Caim? Por quê? Muito bem. Como é o nome do irmão? Renan. O cordeiro representava o sacrifício de Jesus. O espírito de profecia diz o seguinte: Caim, ele começou a alimentar, prestem atenção, essa parte é importante, começou a alimentar na sua mente críticas em relação a Deus, ao sistema que Deus criou e principalmente à saída dos pais dele do Éden. Ele considerava Deus injusto e até mesmo autoritário. Injusto porque, se ele já tinha reconhecido o pecado, por que tiraram ele do Éden? Eles do Éden. Ora, não podia perpetuar o pecado. Imagina eles ali, do lado da árvore da vida, comendo a árvore que leva à eternidade, sendo pecadores. A gente não aguenta mais esse mundo de miséria. Imagina viver eternamente um mundo de miséria. Cada vez pior até a destruição total entre nós mesmos, né? Eu vou pedir que não conversem, porque senão pode distrair um pouquinho, principalmente o pregador. Eu sou muito ligado assim, aí se eu perder um pouco. Então, veja que interessante. O inimigo colocou essa estratégia assim, mas vocês tenham misericórdia de mim, tá? Foi agora. Não sei por que aconteceu isso. É porque essa mensagem é muito séria e a gente vive uma guerra. Amém, Senhor. Né? Então, o que aconteceu? O sacrifício foi Deus que determinou. Mas Caim achava assim: poxa, Deus nos tirou do Éden, a gente tem que trabalhar no suor do rosto, em fadigas, né? Aliás, o trabalho é uma bênção, porque é óbvio, mente vazia é a oficina do diabo. Imagina você pecador sem ocupação, né? Mas o governo está dando auxílio. Isso aí é um assunto para outro momento. Muita gente não quer trabalhar, o governo está fazendo obra de Satanás. Mas por isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 3,10: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Mas o governo está passando a mão na cabeça. Amanhã eu vou falar sobre algo dessa frase aqui. Então, mas não é o verdadeiro governo que vocês veem lá de Jó, tá? É outra coisa, completamente diferente. Aí o que aconteceu? Ele começou, né, a considerar Deus injusto e mais ou menos assim: poxa, queria convencer o irmão dele para seguir a rebeldia que ele estava apresentando. Por que Deus fica nos pedindo sacrifício de animais? Se Deus fosse justo, se Deus fosse amoroso, não precisava matar animal. Tem que ficar matando o animal toda hora. Que Deus amoroso é esse que tem prazer na morte de animal? Mas não era isso. Se esse sacrifício não perpetuasse, não passasse de geração em geração, quem ia lembrar? Em que seu tempo as pessoas iam lembrar que o Cordeiro viria, o Cordeiro que tinha o pecado do mundo, Jesus, o Messias, para pagar pelo pecado de toda a humanidade. Isso seria esquecido. Ora, se quando Jesus veio, os judeus, mesmo tendo um sistema de sacrifício, esqueceram o que ele significava, imagina se deixasse o sistema de sacrifício. Então Caim tinha na mente dele uma visão de Deus, um pensamento de Deus,
que não tinha nada a ver com Deus. E olha, muitos de nós, mesmo aqui na igreja, sofremos desse mal comunismo. Sabia? Às vezes um casal, um pensa do outro pior. Às vezes é o pai do filho, o filho do pai. Às vezes é alguém da família ou até alguém na empresa. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis. Embora existem coisas, situações que nós podemos sim julgar, mas as intenções não podemos. Então, no versículo 7 ele diz assim, Deus falando para falou 6, né? Porque andas cidade, porque descreve a cidade. O 7 diz assim: se procederes bem, não é certo que será sempre, se cuidarei procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Esse versículo, do jeito que ele foi traduzido, dá a entender que a ti cumpre dominar o pecado, não é isso? Mas não é assim no original hebraico. A ti cumpre dominar, quando Deus fala isso, é dominar Abel. Caim, Deus estava falando assim, ó, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar o seu irmão. Não precisa ficar irado com ele. Por quê? O espírito de profecia diz que ele ficou irado com o irmão porque o irmão sempre lhe obedeceu. Porque no sistema patriarcal, até depois do tempo de Jesus, e isso durou 4.000 anos, né? Mais de 4.000 anos, o primogênito, ele era abaixo apenas do pai. Quando o pai morresse ou estivesse ausente, o primogênito era quem cuidava de todos os negócios da casa, inclusive da parte religiosa. Então todos obedeciam Caim, inclusive o seu primeiro irmão, o segundo depois dele, Abel. Só que Abel resolveu não obedecer. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que a vós. Está escrito isso lá em Atos. Ainda que tenha um governo superior a nós, se nós devemos obedecer, porque assim diz a Bíblia, mas se ele começa a transgredir as leis divinas, então é mais importante obedecer as leis divinas. E Abel entendeu isso e falou: não, nessa parte eu não vou contigo, não. Eu não vou me rebelar contra o meu Deus. Ele está certo, irmão. Nós merecemos morrer, mas Deus nos manteve vivo. Isso é um processo. O Messias virá, mas ele não acreditava mais no Messias, diz o espírito de profecia. Vamos continuar, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do teu irmão? Ele já estava tão distante de Deus que esqueceu da onipresença de Deus, onisciência de Deus, né? E Deus fez essa pergunta, ele já sabia, mas ele fez essa pergunta para produzir reflexão e depois dela o arrependimento. Mas aí, com a resposta de Caim, nós todos percebemos, e Deus também, que ele não queria se arrepender, né? Aí Deus falou assim para ele, no versículo 10, quando viu que não haveria chance para arrependimento, Deus disse, ainda tentando dar uma chance para ele: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra minha. És agora, pois, maldito sobre a terra. Quem amaldiçoou Caim? Ele mesmo, porque ele pecou. Ele seria maldito se não tivesse pecado? Claro que não. Então é consequência dos seus atos. Eu vou dar uma pausa aqui. Por quê? Não, vamos ler aqui, eu vou explicar. És agora, pois, maldito sobre a terra, versículo 11, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Até aí a gente já continua. Nós precisamos saber o seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção, que isso envolve cada minuto da sua vida. Olhem para cá, por favor. Olhem para cá. Todos vocês, olhem para cá. Deus e o diabo só podem agir na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade,
de uma cidade, uma nação, até o mundo inteiro, através da fé. Deus e o diabo. A fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvido, mas ouvir também a palavra do diabo. Então, se nós passamos tempo pensando, ouvindo, nos relacionando com a palavra de Deus, nós somos o que contemplamos, né? Nós vamos crescendo de glória em glória até chegar à estatura perfeita de Jesus Cristo. Amém. Né? Mas se nós passamos mais tempo com as coisas do mundo, meu irmão, ainda que não esteja acontecendo nada demais na sua vida, e não está, justamente porque você está sob o controle de Satanás. Até porque, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, não precisa ler, diz assim: todo aquele que quer servir a Cristo piamente padecerá perseguição. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Então, Deus, o diabo, quando Deus fala assim, ó, a terra não vai dar o fruto, não vai te dar o fruto, você vai ser fugitivo e errante, consequências do pecado. Não foi Deus que estava impondo isso a Caim. Por quê? Porque como Caim não quis acreditar em Deus, ele pegou a procuração da fé, porque a fé é uma procuração, é um documento jurídico que você dá na mão de Deus ou na mão de Satanás, de acordo com o que você fala e principalmente com o que você faz. As suas atitudes demonstram em quem você tem fé. Muito sério, muito sério. Amanhã eu vou apresentar o trabalho que a gente fez na igreja e não tenho de falar um pouco mais sobre isso. Eu queria que vocês viessem, convidassem outras pessoas, principalmente se são adventistas do sétimo dia. Pois bem, aí olha só o que Caim, olha o que Caim diz, versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra. Será que Deus amava Caim? Amava? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês amam seus filhos? Amam muito? Vocês julgariam o filho de vocês assim? Não, vai-te embora e sai andando. Deus, não foi Deus que queria. Deus falou sobre ele ser errante porque ele não queria se relacionar com Deus. Aí versículo 14 ele diz: eis que hoje me lanças. A gente é sempre assim, né? Colocando a culpa em Deus. A culpa em Deus. A gente erra. Aí quando está tudo errado, ai, Deus não me ama. Não, você está dando a carta na mão de Satanás para ele agir na sua vida. Como é que Deus não te ama? Quando eu vivia no mundo e eu ganhava muito dinheiro, para quem não sabe, meu pai é vocalista de uma das maiores